Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém? Bem, hoje nós estamos aqui com uma proposta bíblica no que tange a idiomas sagrados, os originais da Bíblia. E alguém podia perguntar, isso tem alguma coisa a ver com missão? Claro que tem. O missionário, ele se estiver num país que não tem tradução, ele é obrigado a fazer uma tradução. E ele tem que fazer uma tradução a partir do texto original. Se ele não conhecer nada de originais, é impossível ele fazer uma tradução do original. Então tem muito a ver, inclusive pode ser um impedimento muito grande para muita gente boa que não vai conseguir fazer o trabalho do jeito certo, por falta de uma pesquisa parecida com essa aqui. Agora veja bem, é bem verdade que quando nós convocamos pessoas para estudar o grego e hebraico, tem pessoas que nunca tiveram contato nenhum com o texto original. E uma vez que nós não temos, alguns não tiveram contato nenhum, o que eu gostaria de fazer? Eu vou, antes de começar a dar a matéria, vou passar rapidamente o que nós chamamos de alfabeto grego e hebraico, para a gente dar uma entrada bem rápida na matéria propriamente dita. Então vamos lá, só para dar uma noção que é importante. Tem gente que nunca ouviu falar ou nunca viu coisa parecida. Então vamos lá, nós temos aí o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Nós temos aqui o Bet, com um pontinho dentro, representa para nós a letra B. Esse aqui é o Vet, sem um pontinho dentro, nós chamamos de Dagesh, representa a letra V. Nós temos o Gimel, representa a letra G, aqui no português. Essa aqui é o Dalet, representa a letra D. O Re, na verdade, representa a letra H, porém com som de R. Esse aqui é o Vav, sozinho ele vale o V, com um pontinho dentro vale o U, com um pontinho em cima ele vale o O. Esse aqui é o Zai, representa a letra Z. O Het, se escreve CH, se pronuncia 2 R's. O Tet, o Yud, inclusive o nome de Deus no Antigo Testamento, a primeira letra é a letra Yud. Nós temos aí o Kaf, com um pontinho dentro, que é o Dagesh. Sem o pontinho chamamos de Raf. O Lamed, o Mem, que é o M para nós no português. O Nun, o Samer é o S. O Ai não tem som de nada, mas é uma letra que vale. O P corresponde à letra P, sem o pontinho vira a letra F, o P, às vezes está PH, mas som de F. O Tissat, o Kuf, o Resh, corresponde com a letra R. O Shim, o Sim, pontinho na primeira. E por fim nós temos aí o Tal. Essas são as letras correspondentes ao hebraico, que é o primeiro idioma que nós estaremos abordando já nessa aula. Então vamos lá. O que acontece? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no português, é como se tivéssemos tirado uma foto da verdade, mas uma foto tirada de longe. Quando olhamos no texto original, nós estamos tendo uma foto de perto. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O aramaico são poucas palavras, então não precisa a pessoa estudar o idioma inteiro, uma vez que são poucas palavras. Mas o hebraico e o grego, não, são muitas palavras, são textos muito grandes, e automaticamente é necessário estudar o grego e hebraico de forma completa. Então o que nós temos aqui? Essa tese aqui, que na verdade é a intelectualidade dos idiomas originais da Bíblia, corresponde ao quê? A essa palestra que está ocorrendo agora no auditório aqui da UFS, e é importante o quê? É importante saber o objetivo, desfazer o mito que os idiomas bíblicos, aramaico, hebraico e grego, são línguas simples. Na verdade, para você ter uma ideia, a coisa é tão interessante que lá em Daniel, diz a Bíblia Sagrada que o dedo de Deus começou a escrever na parede, e é interessante que algumas palavras, poucas palavras foram escritas na parede. E o interessante é que ninguém não sabia o significado. Vale a pena dizer que Babilônia subjugou 126 nações. De 126 nações, ninguém tinha um entendimento que correspondia àquelas palavras escritas na parede.
Diz o texto sagrado que, olha só que interessante, Amon escreveu o quê? Mene, mene, tekel, passim. E aí diz a Bíblia Sagrada que levaram um homem chamado Daniel, e essas letras foram escritas em aramaico, né? Está aqui no texto, em aramaico, e Daniel sabia, além de ler o significado simples, ele conseguiu transformar palavras em frases inteiras. Que ciência é essa que Daniel usou e conseguiu impactar 126 nações para Deus? Estou falando sobre um homem que conhecia idiomas especiais, regras especiais, ciências especiais bíblicas, e conseguiu balançar 126 nações para Deus através da interpretação de um texto escrito na parede em aramaico, que para nós é mene, mene, tekel, passim. Bem, ele conseguiu interpretar, e o interessante de tudo é que ele descobriu que mene significa contou Deus, o teu reino acabou, tekel, pesado foste na balança e achado fosse em falta, Pérez, dividir o teu reino, e Deus aos medos e persas. Então o que nós temos aqui? Nós temos palavras que viraram frases. Que ciência é essa? Essa ciência que eu gostaria de começar a abordar hoje. A palavra mene está aqui, M-E-N-E, e o Aleph não tem som de nada, significa numerar, contar, designar. A variação é do aramaico, que vem da palavra mina, é um peso, e eu gostei muito desse finalzinho aqui, que significa o quê? É 1 de 100 ciclos de um talento de ouro. Ou seja, Deus estava dizendo para, na época, a maior autoridade do Império Babilônico: olha, de um talento você não conseguiu dar conta nem de 1/10 daquilo que Deus queria da sua vida. Então tem pessoas que têm um talento, tem pessoas que têm até mais que um talento, mas no caso do rei da Babilônia, ele não conseguiu no caso, 1/100º do que Deus queria na vida dele. Então aí vem uma pergunta: será que eu estou conseguindo cumprir quantos por cento aí do que Deus quer na minha vida? Olha que interessante, pelo menos um talento todos aqui têm. Então veja que o negócio parece que está lá na Babilônia, mas começou a chegar mais perto. Começou a chegar mais perto de nós, e aqui nós começamos com a mensagem espiritual, que é a segunda mensagem. Logo em seguida nós temos a palavra tekel, T-E-Q-A-K. Veja que na verdade tekel na nossa tradução, mas no caso do hebraico, traduzindo para o aramaico, seria tekal, tekal. E do aramaico significa pesar, ser pesado, ciclo, unidade de peso, ciclo. Essa palavra takal vem de shakal, que significa o quê? Pesar, medir na balança. Mas o quê? Um preço, referindo-se à tristeza. Veja, é interessante você estar dizendo o seguinte, ó: Deus pesou e ficou triste com o que ele viu. Deus pegou vocês, falando com a Babilônia. Deus pesou a Babilônia e ficou triste. Tem tristeza de Deus aí. Aí a pergunta é: será que eu estou fazendo Deus ficar feliz comigo? Ou eu estou trazendo a tristeza de Deus? Está vendo, gente? Escondidinho na palavra, o que tem escondido? Interessante. Vamos mais uma. Eu trouxe umas variações derivadas aqui do aramaico. Então nós temos aqui, para estudar aquela palavra, nós temos shakal, mishkol, mishkal, mishkelet. A última delas que me chamou a atenção, essa mishkelet, significa o quê? Instrumento de nivelação. Alguém aqui já trabalhou com nível, está pendendo para um lado ou para o outro. É importante. Os estudantes nossos de grego lá do mestrado, eles sabem que não pode ter balança enganosa. E essa balança enganosa tem que ser neutro. Então a verdade, ela não pode ser a verdade que me defende. Tem que ser a verdade ainda que me ataque, mas é a verdade. A neutralidade é a falta de integridade. A questão é a seguinte: Deus está olhando a nivelação de cada um. Se eu estou pesando, puxando alguma coisa para o meu lado, alguma sardinha para o meu lado. E por final nós temos o prumo, que todo mundo que já trabalhou aí com o texto já sabe a história, né? A última palavra que eu quero falar sobre essa aqui, passim, que é perás, dividir, partido em dois, quebrar, dividido, referindo aos cascos. Que interessante, é um segredo desses cascos aqui. Dividido em dois. O povo caldeu, né, vai ser entregue. Vai ser entregue aonde? Vai ser dividido e entregue ao povo persa. Veja que de uma palavra aqui ele conseguiu montar uma frase seguinte: olha, vocês vão ser divididos e vão ser entregues aos persas. Todo mundo, presta atenção que o aramaico era o idioma babilônico. Todo mundo sabia o simples.
mas Daniel sabia o segredo escondido por detrás da palavra. Se alguém me perguntar aqui nessa Antártida, uma Bíblia você veio fazer o quê? Eu vim mostrar ciências para entender segredos escondidos por detrás de cada palavra da Bíblia Sagrada. Bem, existem dois idiomas, que são os idiomas que têm grandes segredos escondidos por detrás de cada palavra. Eu vim aqui mostrar como achar esses segredos. No finalzinho dessa aula vocês vão descobrir aqui no português, qual é a melhor tradução da Bíblia, e ainda vão descobrir até o final dessa aula quais são os melhores dicionários para a interpretação avançada da Bíblia. Bem, eu já vou adiantar um pouco para vocês que a matéria é pesada e é meio chocante, e é possível que alguém fique meio assustado com alguma coisa que vai ser dita aqui, mas de qualquer maneira é para a nossa edificação. A metodologia, a precisão dos detalhes da Bíblia do original. A Bíblia diz que chegou um homem chamado Apolo, ele era poderoso nas Escrituras, porém a Bíblia diz que Priscila e Áquila ensinaram ele com mais precisão. Ele era poderoso nas Escrituras, mas precisava de mais precisão. O que significa isso? Ensinar com mais precisão. Nós vamos mostrar uma ciência agora para estudar com mais precisão o texto sagrado. Por exemplo, esse dicionário aqui é um dicionário famoso, até tem ele aqui, e esse dicionário aqui, Sinodal da Vozes, ele é dicionário de hebraico com aramaico. Por que vem um dicionário fininho desse e dois idiomas juntos? Porque o hebraico e o aramaico são idiomas compatíveis, ou seja, quem conhece o hebraico, ele não se perde muito no aramaico, ele tem uma noção, né? Ele consegue visualizar. É mais ou menos aqui no português. Você tem um português, se você lê um texto, por exemplo,